pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer comentando sobre o novo filme da Netflix, Meu Ano em Oxford, que é o novo filme da Sofia Carson. Mas antes de começar, eu queria deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de séries e filmes pra eu fazer comentando aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que o link dele vai ter aqui na descrição desse vídeo. E deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam desse filme. E antes de eu falar do filme, um aviso: se você não assistiu ao filme e não quer receber nenhum spoiler, não assista esse vídeo, assista esse filme primeiro e depois assista esse vídeo. Porque nesse vídeo faz spoiler do filme inteiro, então se você não quer receber nenhum spoiler, assiste o filme primeiro e depois assiste esse vídeo. E agora falando do filme, quando eu fiz reagindo aqui no canal do trailer, isso lá dia 30 de junho, eu falei umas possíveis teorias do que podia acontecer no filme e eu nunca acertei tanta teoria como eu acertei naquele vídeo. Inclusive, eu praticamente contei o filme inteiro num único vídeo, só chutando o que poderia acontecer no filme. Realmente eu acertei praticamente todas as teorias que eu falei. Acho que praticamente não, todas as que eu anotei, porque eu anotei as teorias aqui que eu falei no vídeo, eu acertei. E no caso, esse filme se tornou, acho que, o meu segundo favorito da Sofia Carson entre os filmes da Netflix que ela fez, né? Porque o primeiro é o Continental Amor. E no caso, se eu fizesse um top 3, como eu falei, o primeiro lugar seria do Continental Amor. Em segundo lugar estaria Meu Ano em Oxford. E em terceiro lugar estaria A Lista da Minha Vida, que é um dos filmes recentes também da Sofia Carson que foi lançado esse ano. Se eu não me engano, ele lançou em abril desse ano. Que eu gostei bastante desse filme, mas como eu falei no vídeo de reagindo ao trailer, eu acho que Meu Ano em Oxford supera A Lista da Minha Vida pra mim. E realmente, Meu Ano em Oxford superou A Lista da Minha Vida pra mim. E o filme, agora falando do filme, ele começa com a Ana, que é a personagem da Sofia Carson, se mudando dos Estados Unidos para ir estudar em Oxford, né? Porque ela decide passar um ano estudando, fazendo mestrado, se eu não me engano, em Oxford. Não vou lembrar agora no que era o mestrado. Eu sei que é alguma coisa de poesia que ela ia fazer mestrado, eu não vou lembrar agora o que era. E no caso, a Ana ela tem um plano para a vida dela, que era os estudos dela, depois ela ia estudar em Oxford, e quando ela voltasse, ela ia trabalhar, não vou lembrar o nome da empresa, mas era alguma coisa, a parte que ela ia trabalhar era alguma coisa de financeiro, eu não vou lembrar agora o que era. Mas esse plano dela muda no decorrer do filme, mas eu vou falar isso. Inclusive, essa foi uma das minhas teorias que eu acertei. E no caso, como eu falei, ela vai pra Oxford, e logo quando ela chega ali, ela conhece o Charlie, que é que se torna ali no decorrer do filme um dos melhores amigos dela. Que no caso, quando eles se conhecem, ele meio que não se dão muito bem, mas no decorrer do filme eles acabam virando amigos. E depois que ela conhece o Charlie, ela resolve passear pela cidade. E lá quando ela passeia pela cidade, passa um cara de carro que molha ela inteira. E depois disso ela vai pra uma, inclusive ela até briga com esse cara. E depois disso ela vai pra uma lanchonete pra comer um negócio lá, que eu acho que o negócio é fish and chip, que é um prato típico de lá. E quando ela tá nessa lanchonete, o cara que molhou ela inteira aparece, que é o Jamie, que inclusive é o par romântico dela aqui nesse filme, né? Ele aparece ali junto com outra mulher que é a Cecília. Inclusive, sobre essa Cecília, o filme inteiro dá a entender que ela e o Jamie estão juntos, estão namorando, mas na verdade não é bem isso, mas no decorrer desse vídeo eu falo sobre isso. E no caso, como eu falei, eles acabam se encontrando ali, o Jamie pede desculpa pra Ana, mas a Ana, pra se vingar do Jamie, porque o Jamie tá fugindo de uma mulher, que provavelmente era uma mulher com quem ele tava ficando ou namorando, e a Ana vendo isso, ela literalmente chama a mulher falando que ele tava se escondendo ali dela, pra se vingar do Jamie. Depois disso, chega o primeiro dia de aula da Ana em Oxford. E, no caso, ali é revelado pra gente que a Ana resolveu ir pra Oxford por causa de uma professora que tava lá, que ela era muito fã. E, no caso, ela queria ir pra Oxford pra ter aula com essa professora, só que essa professora revela que não vai dar aula naquele ano. Que, no caso, ela passou pra direção, uma coordenação da faculdade, e que vai ter uma pessoa pra substituir
ela, e essa pessoa é justamente o Jamie. Literalmente, o cara com quem a Ana brigou no início do filme se tornou o professor dela. E, no caso, durante essa aula ali, que a Ana e o Charlie viram mais amigos, inclusive nessa aula, a Ana conhece a Maggie, que também é amiga do Charlie. E, no caso, eu amei os amigos da Ana. Acho que o Tom, que é um outro amigo da Ana que ela conhece depois dessa cena, que ela vai que ela quer, a Ana ela quer uma bicicleta. E aí a Maggie leva ela pra esse Tom que ele arranja uma bicicleta pra ela. Mas tirando esse Tom, acho que esse foi o que eu menos gostei dos amigos da Ana. Eu gostei muito da Maggie e do Charlie, mas principalmente do Charlie. Como eu falei no reagindo ao teaser ao trailer, eu falei, eu acho que o Charlie vai ser um dos personagens que eu mais vou gostar entre os amigos da Ana, e realmente, ele foi o que eu mais gostei. E após isso, a Ana, ela tem, não só a Ana, né, mas a Salva dela tem a tarefa de escolher um poema e escrever sobre esse poema que represente ela, né, no caso. Represente os alunos, que represente cada aluno, né, no caso, representar ela. E ela faz essa tarefa e depois disso ela vai conversar com o Jamie na sala dele. E quando ela tá indo pra conversar, o Jamie tá brigando com uma pessoa que no decorrer do filme a gente descobre que é o pai dele. E no decorrer do filme a gente descobre por que eles estavam brigando, mas depois eu falo disso, porque isso foi uma coisa que eu acertei nas minhas teorias também. E no caso, o Jamie fala pra Ana que ela fez a tarefa certa, só que não do jeito que ele pediu. Tanto que nessa hora ele dá uma segunda chance pra ela e ela escolhe um outro poema que representa ela, porque o poema que ela escolheu mais representava o Jamie do que ela. Então, por isso que ela escolhe outro, ele dá essa oportunidade da Ana escolher outro poema pra representar ela. Que no caso ali eles até conversam e nessa hora inclusive chega a Cecília, que percebe que a Ana e o Jamie estão mais próximos. Depois disso, né, a Ana é levada depois dessa cena do Jamie dela na biblioteca na sala dele, a Ana é levada pra tipo um pub, uma balada, uma coisa tipo pelos amigos dela, porque ela nunca foi, né, nesse lugar, e os amigos dela resolvem forçar ela aí. E ali a Cecília, como ela tinha percebido, né, que o Charlie e a Ana estavam muito próximos, resolve levar a Ana pra conhecer uns outros caras pra meio que afastar a Ana do Charlie. Do Jamie. Toda hora eu tô falando de Charlie, mas eu confundi os personagens. Pra afastar ela do Jamie. E dali ela conhece até um cara que, inclusive, toda essa cena dela conhecendo esse cara me deu raiva do cara. E depois disso, a Ana ela literalmente briga com o cara, porque o cara fica falando mal das pessoas dos Estados Unidos, e a Ana é dos Estados Unidos. Ela sai dali, né, no lugar, e o Jamie vai atrás dela e leva ela meio que pra um encontro onde eles vão pra um outro lugar, que é tipo um restaurante, alguma coisa do tipo, onde esqueci o nome dele, o Jamie, eles conversam, inclusive a Ana fala mais sobre essa questão dela de Oxford, por que ela quis ir pra Oxford, tanto que ela fala que ela sempre quis isso desde pequena, ir pra Oxford, desde que ela leu não sei que livro lá, que ela quis ir pra Oxford. E nesse momento, tem uma cena que eu me matei de rir, inclusive, que o Jamie revela pra Ana que ele já teve uma banda quando ele era mais novo. E a Ana meio que arma pro Jamie cantar ali porque tava tendo negócio de karaokê, ela arma pra ele cantar ali no karaokê. Tanto que ele canta uma música, acho que do Coldplay, se eu não me engano. Acho que o nome da música é Yellow, se eu não me engano é do Coldplay, pelo menos. E toda essa cena eu me matei de rir, porque além dele cantar mal, ele ainda canta muito errado, porque ele não sabe a letra da música. E depois disso, o Jamie leva a Ana pra um tipo de um trailer, alguma coisa do tipo. E depois disso eles voltam pra Oxford, tipo, né, pra Ana ir pro dormitório dela. E um tempo depois, a Ana vai pra uma festa de Halloween junto com os amigos dela. Tanto que era uma cena para... essa festa era pra ser fantasia, mas quando ela chega lá, só tá ela e o Charlie fantasiado. Tanto que ela vai de Mulher Maravilha e o Charlie vai de algum personagem de Bridgerton. Eu não vou lembrar quem é o personagem, na verdade eu nem sei quem é o personagem, porque eu não assisti Bridgerton. Eles vão vestidos de fantasia e quando chegar lá só tem eles de fantasia. E no caso, depois disso a Ana conhece um outro cara ali na festa. E quando ela tá conversando com esse cara, chega ali na festa o Jamie com a Cecília.
E no caso, nessa cena inteira, o Jamie começa a dançar com a Cecília e a Ana com esse cara, que eu não vou lembrar o nome dele. E eles começam a fazer ciúmes um por outro. Literalmente, depois disso, a Ana sai com esse cara. Inclusive, ela leva ele pra aquele trailer onde o Jamie levou ela no primeiro encontro. E no dia seguinte dessa festa, o Jamie leva a Ana pra a biblioteca ali de Oxford, porque era uma das coisas da lista da Ana, né, conhecer essa biblioteca. No caso, ela já tinha conhecido, eu acho, se eu não me engano, porque era uma das primeiras coisas que ela queria fazer em Oxford, era conhecer essa biblioteca. Mas a Jamie leva ela dentro de uma biblioteca, dentro da biblioteca, leva ela pra uma biblioteca que é dentro dessa biblioteca onde a Ana queria conhecer. Ela leva ela à sala, e ali eles conversam e o Jamie pergunta, né, sobre esse cara, que não foi ela saiu, e quando a Ana revela que levou esse cara pro trailer aí onde o Jamie levou ela no primeiro encontro, ele fica até bravo com ela, mas a partir disso que os dois começam a ter começam um romance desses dois, que no caso eles combinam de não ser uma coisa séria, porque quando a Ana terminasse esse ano dela em Oxford, ela ia voltar para os Estados Unidos. Então eles combinam de não ser uma coisa séria. E nisso vai passando um tempo que vai mostrando cenas deles dois, do romance deles dois. E durante esse tempo, mostra cenas onde a Ana percebe que o Charlie tá escondendo alguma coisa. O Jamie tá escondendo alguma coisa dela, porque o pai do Charlie. Eu tô com o Charlie na cabeça, mas é Jamie o nome do personagem. O pai do Jamie tá ligando pra ele não tá atendendo, e a Ana também acha que tá escondendo alguma coisa, porque ela fica o tempo inteiro pedindo pra ir na casa dele e ele não leva ela lá. Ele leva bem depois, inclusive antes de mostrar essas cenas do romance deles, a Cecília, percebendo, né, que o Jamie e a Ana estão mais próximos, conversa com a Ana e meio que dá um aviso pra Ana se afastar do Jamie, porque ele não queria nada sério com ninguém, meio que dando esse aviso pra ela se afastar do Jamie. Inclusive, essa cena tá no trailer. Tanto que eu falei no vídeo que eu achava que era por causa disso que a Ana e o Jamie iam brigar. Eu errei. Essa teoria eu errei. Essa teoria eu realmente errei. E no caso, como foi, passa esse tempo e chega um dia lá que a Ana tá ela vai ver uma competição que vai ter ali da faculdade. Eu não lembro agora sobre o que era a competição. E ela convidou o Jamie pra ir, só que o Jamie fala que não vai poder ir porque ele tá estudando. Só que enquanto ela tá nessa competição desse evento ali da competição junto com os amigos dela, ela reencontra a bibliotecária lá da biblioteca onde o Jamie levou ela. E descobre que o Jamie, na verdade, não estava lá, né? Porque o Jamie falou pra ela pra Ana que ele ia estar naquela biblioteca, estudando. Porque ele estava fazendo a tese do doutorado dele, era alguma coisa assim. E ele falou que ia estar estudando, mas quando ela reencontra essa bibliotecária, ela descobre que o Jamie não aparece lá há mais de uma semana. E ela percebe também que a Cecília não tá nesse evento. E aí que ela resolve ir na casa do Jamie pra ver pra tentar tirar literalmente satisfação com o Jamie, e porque ela tinha certeza que a Cecília ia estar lá. Tanto que a Ana, ela literalmente sabe a senha da casa pra entrar na casa do Jamie, né? Porque tinha tipo alarme, alguma coisa do tipo. Então ela sabe a senha, e então ela chega lá na casa dele e vê que a Cecília tá lá. E aí que ela descobre o segredo do Jamie, que é onde eu acertei também. Que no caso, eu falei no meu vídeo que eu achava que o Jamie ia esconder ou uma doença dele, da Ana, ou que ele ia esconder uma doença de algum parente dele. E eu ainda falei, eu acho que a primeira opção é mais possível, que era uma doença dele. E realmente foi isso que eu acertei. Aí que a Ana descobre que o Jamie tá doente, que no caso ele tem câncer. E pior, quando eu falei, eu acho que é uma doença, eu pensei em câncer no vídeo, mas só quando eu falei isso no vídeo. Principalmente porque como o produtor desse filme é o mesmo de A Culpa da Estrela, eu falei, só pode ser isso. E eu ainda pensei nisso e eu acertei. Essa foi uma das teorias que eu também acertei. Inclusive, uma outra teoria que eu acertei, que eu já vou falando agora, que esse filme eu falei, ele é uma comédia romântica, mas ele vai puxar pro drama. E realmente, ele é uma comédia romântica, mas ele puxa muito pro drama. Eu também acertei muito essa cena. E no caso, a Ana descobre isso e ela também descobre outra coisa. Porque quando a Ana vai na casa do Jamie a primeira vez,
Ela descobre que o Jamie tem problemas com o pai dele, principalmente porque o Jamie tinha um irmão que faleceu, e no caso o Jamie não fala sobre o que aconteceu com o irmão dele, que é o Ed, sobre por que ele morreu, que a Ana pergunta e ele acaba nem falando pra ela. E depois que a Ana descobre sobre essa doença, é aí que ele revela que o irmão do Jamie faleceu também de câncer, porque esse câncer deles é muito raro e é meio que genético. Tanto o Jamie quanto o Ed tem essa mesma doença. E no caso, o Jamie é brigado com o pai dele porque quando o Ed era vivo e estava doente, o pai do Jamie insistia muito pro Ed fazer tratamento, e o Ed chegou no momento que ele não quis mais fazer tratamento, porque já não queria mais fazer esse tratamento, e o pai do Jamie continuava insistindo pra ele fazer esse tratamento, do Ed fazer esse tratamento, e ele tá fazendo a mesma coisa com o Jamie. Tanto que é por causa disso que eles são brigados. Tanto que o Jamie até ignora ele em vários momentos do filme. E depois que eles conversam ali, que ele conta sobre o Ed, ele também meio que termina com a Ana falando que pra Ana não passar pela mesma coisa, porque, como eu falei, o filme inteiro dá a entender que a Cecília é namorada do Jamie, mas na verdade ela não é. Ela é ex-namorada do irmão do Jamie. Ela era namorada do Ed na época que ele estava doente. Então, pra Ana não passar pelo mesmo que a Cecília estava passando, o Jamie resolve terminar com ela, mas a Ana resolve que ela não quer terminar com eles. Eles acabam resolvendo não terminar e continuam juntos. Nisso acontece que chega o aniversário da Ana e o Jamie resolve fazer uma surpresa pra ela, levando ela até a casa onde ele foi criado, né, que é a casa dos pais dele. Inclusive, na verdade, antes disso, acontece a festa acho que é 750 anos da faculdade de Oxford. Que no caso a Ana fala desse evento faz desde a metade do filme, que ela queria ir, e o Jamie consegue convites não só pra Ana, mas também pros amigos dela. E no caso eles vão, né, o Jamie inclusive vai junto com a Ana nesse evento, e ali a Ana conhece os pais do Jamie. Tanto que tem uma cena lá que o pai do Jamie conversa com a Ana pra Ana tentar convencer o Jamie a fazer o tratamento. Só que a Ana, ela fala pro pai dele que não vai falar isso, não vai convencer o Jamie, porque ela sabe que o Jamie não quer fazer outros tratamentos. Porque ele tava fazendo tratamento, se esse tratamento não desse certo, ele não ia fazer mais nenhum. Ele não queria fazer mais nenhum tratamento. E no caso, o pai do Jamie pede pra Ana convencer o Jamie a fazer isso, mas ela resolve não fazer. Nisso, aí, depois desse evento, acontece o aniversário da Ana, que o Jamie leva a Ana pra passar o aniversário na casa dele. E lá, também ele faz a surpresa de levar os amigos da Ana. Inclusive, nesse momento, assim, que a Ana vira mais amiga da Cecília. Porque depois do filme, antes da Ana descobrir sobre a doença do Jamie, elas não eram tão amigas. Depois disso, elas viram mais amigas. E no caso, nessa hora, a Ana dá um jeito de fazer o Jamie e o pai dele voltarem a ser mais próximos, né? Porque por causa dessa questão do Ed e também do Jamie dele insistindo em fazer as coisas que o Jamie não quer, insistindo, né, pro Jamie fazer uma coisa que ele não quer, o pai dele e eles são brigados. Então, por causa da Ana, eles acabam se aproximando mais durante ali esse momento ali da festa de aniversário da Ana. E depois disso, acaba que a Ana tá num telefonema com a mãe dela ali naquele dia mesmo, que a mãe dela ligou pra falar pra ela, né? E a Ana revela que ela decidiu que ela não quer voltar, porque ela voltava pra cidade dela, né, nos Estados Unidos, dali a 2 semanas. E ela decide que ela não quer voltar, que ela quer ficar ela quer ficar ali naquele país, que eu esqueci onde passa esse filme, não sei se é em Inglaterra, acho que é na Inglaterra. Ela quer ficar ali. Tanto que porque ela decide ficar ali por causa do Jamie, porque ela quer ficar com o Jamie até acontecer o que eu vou falar no decorrer do filme. Que no caso foi outra coisa que eu acertei também. Que no caso, a Ana decide ficar, e o Jamie briga, e o Jamie escuta ela falando isso,
E briga com ela falando que não, que ela tem que voltar pros Estados, que ela tem que voltar, que ela não tem que mudar a vida dela por causa dele. E no caso, depois dessa briga, acontece a formatura deles, se eu não me engano. Inclusive, na verdade, eu errei. Antes disso, acho que depois do evento dos 700 anos, o Jamie passa mal e ele vai parar no hospital. Se eu não me engano, é bem depois disso. E acontece a primeira vez que ele passa mal e vai parar no hospital. E depois do aniversário da Ana, que eles brigam, né? Eles brigam ali no aniversário da Ana. E eles fazem as pazes, porque pouco tempo depois acontece a formatura da Ana, de Oxford. E depois disso, a Ana e ele acabam se reconciliando. E depois dessa cena deles se reconciliando, o Jamie passa mal de novo, porque eles passam a noite junto. E no dia seguinte, quando ele acorda, a Ana percebe que o Jamie não tá respondendo. E ele vai parar no hospital de novo, onde mostra que ele ficou pior do que ele já tava. Que no caso, uma coisa que eu acertei que eu esqueci de falar, é que eu falei no meu vídeo que durante esse tempo que a Ana e o Jamie iam passar junto, que a Ana ia mudar, isso ia mudar a vida da Ana. E realmente eu acertei isso também, porque durante esse tempo que a Ana passa com ele muda a vida dela. E no caso, como foi, o Jamie vai parar no hospital, e quando descobrem que por causa do câncer dele, isso está afetando a imunidade dele, ele acabou pegando uma pneumonia. E nessa hora o médico até fala pros pais do Jamie e pra Ana que agora que seria o momento para fazer um novo tratamento, mas como o pai do Jamie sabia que o Jamie não queria, ele concorda de eles não fazer nada, porque ele sabe que o Jamie não queria isso. E depois disso vai mostrando, né, que o Jamie continua ruim, né, continua piorando. E no caso, no início do filme, o Jamie fala pra Ana fazer tipo de um intercâmbio, alguma coisa do tipo, passando por várias cidades e vários lugares. Ele fala isso, e o filme meio que termina com isso, porque tem uma cena depois, né, que o Jamie sai do hospital, que ele tá em casa com a Ana, e eles estão falando sobre fazer essa viagem. Só que depois disso a gente revela que a Ana fez essa viagem sozinha, porque aconteceu o que eu falei que ia acontecer, que é Ana e James não ficam juntos no final, porque o James falece. Realmente eu acertei essa parte, porque quando eu vi que o produtor de A Culpa das Estrelas ia fazer esse filme, eu falei, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer no final, e realmente o Jamie acaba falecendo. E o filme termina com a Ana virando professora no lugar do Jamie. Inclusive, ela começa a aula dela do mesmo jeito que o Jamie começa lá no início do filme. E é assim que termina o filme. E agora falando dos personagens, eu amei os personagens, eu amei a Ana. A Ana acho que é a minha personagem favorita desse filme. Acho que é meio difícil eu não escolher, não ter uma personagem da Sofia Carson como minha preferida, né? Eu adorei essa personagem, eu adorei o casal Ana e Jamie. Fiquei meio... Assim, eu já imaginava que eles não fossem ficar juntos por causa daquele trailer. Mas eu queria que eles ficassem juntos, mas eu imaginava que eles não fossem ficar. Tanto que eu falei, eu acertei essa teoria. E como eu falei no decorrer do vídeo, eu acertei a teoria do filme inteiro. E no caso, esse filme não me fez chorar. Porque ele tem esse final meio triste, mas ele não me fez chorar. Acho que é um dos únicos da Sofia Carson que não me fez chorar, inclusive. Mas, ao mesmo tempo que eu achei esse filme triste, ele não me fez chorar. E como eu falei no decorrer do vídeo, eu amei os amigos da Ana, principalmente o Charlie e a Meg, que são meus personagens preferidos, além do casal principal, porque eu também gostei muito do Jamie. O pai do Charlie realmente foi um personagem que eu não tinha gostado muito no início, mas no decorrer do filme eu acabei gostando dele. E eu acho que eu só, falando do filme, como eu falei, ele é uma comédia romântica, mas ele puxa muito pro drama. Na verdade, ele é uma mistura dos dois, né, entre a comédia romântica e o drama. Porque ele tem umas partes mais pra comédia romântica, mas ele também tem umas partes pro drama, como eu falei que ia acontecer. E eu gostei muito desse filme, ele só não é meu preferido porque Continência ao Amor ainda é meu preferido. E entre os filmes da Sofia Carson, esse é o meu segundo favorito hoje em dia. Assim, eu assisti ele uma única vez, mas eu gostei muito desse filme, então por isso que hoje em dia ele é o meu segundo favorito. E eu acho que é só, então pessoal, fez esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de séries e filmes pra mim fazer comentando aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo.